A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta-feira, desde 2014 pela emissora, ou seja, há mais de 11 anos no ar, levando a mensagem consoladora de Jesus e também no YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like. Sua opinião é sempre importante para nós. Meus irmãos, pela primeira vez eu recebo no programa meu querido amigo, Dr. Kleber Gonçalves. Ele vai falar, inclusive, sobre o livro de André Luiz, O Nosso Lar. Boa noite, doutor. Seja muito bem-vindo. É um prazer muito grande estar com vocês no canal Espiritismo na Prática. Eu quero agradecer de início o convite que me foi gentilmente formulado para que possamos fazer estudos regulares da obra de André Luiz. Bem, meus irmãos, vamos estudar Apresse-se em Amar. Dúvidas, entre em contato conosco ligando para o WhatsApp da Rádio Clube FM, que é 0 operadora 32 999327758. Para falar comigo, utilize a TIM 988012675. Temos também o WhatsApp, que é 9844949, novamente 59. O e-mail, o Espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa, estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor e Mestre Jesus, agradecidos estamos por mais essa oportunidade, claro, o seu evangelho de amor, de paz, de luz, que nos incentiva, Senhor, a nossa caminhada aqui na terra, passando por provações necessárias para o nosso aprimoramento, também com as benesses do Pai, de acordo com os nossos merecimentos. Portanto, Senhor, mais uma vez, agradecemos-te por estar sempre conosco, de braços abertos a auxiliar-nos, principalmente nos momentos difíceis. Muita paz para todos, que Deus nos abençoe. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando Apresse-se em Amar. Amar os inimigos é a nota harmoniosa da vida cristã. Devemos compreender que amar amigos, aqueles que nos amam, é nosso dever urgente, e amar os inimigos é sintoma divino, que o amor já se encontra nascendo em nosso coração como forma de caridade conosco mesmo. É muito fácil você amar aquele que também te ama, não é? Difícil, exatamente o contrário, mas foi o que Jesus nos ensinou. E lembrando que Allan Kardec deixa muito claro no Evangelho segundo o Espiritismo que amar os inimigos não é ter para com eles a mesma afinidade que temos para com os amigos. Não é isso. Mas é não desejar-lhes mal. É orar por eles, sempre e também quando necessário. Não aplaudir os momentos de dificuldades que eles enfrentam, e sim, mais uma vez, orar, pedindo a Deus a espiritualidade, aos protetores espirituais de cada um que os auxiliem. Eu sempre gosto de afirmar que perdoar é uma questão de inteligência. Quando você perdoa, você se liberta. Quando não perdoa, leva o adversário para dormir consigo e te escravizar. Que o ódio cria algemas, o amor cria elos de ligação.
A mensagem viva de Jesus Cristo à humanidade é o amor. Ele acende luz na cidade da consciência e nos livra de todos os males. Quem ama não teme os insultos, não teme os problemas, não teme as discórdias, não se preocupa. Se porventura lhe faltar o necessário, não teme as possíveis guerras, porque o amor alimenta a esperança, multiplica a fé, condiciona o ser na caridade e nos impulsiona para a fraternidade, alargando os horizontes do perdão. Apressemo-nos em amar, que o amor é ambiente dos anjos, a nos lembrar de Jesus em todos os passos da vida, nos deixando no coração uma verdadeira alegria de viver. Quando a caridade regular a vida dos homens, o amor dominará os passos de todos, de maneira que Deus se tornará mais visível no seu ambiente interno, sendo Jesus o guia mais próximo dos seus passos. O espírita se encontra mais próximo do entendimento da posição de Deus como Criador de todas as coisas, da tarefa divina, de Jesus na terra como guia e modelo de toda a humanidade e de sua função com os seus servidores em todas as latitudes do globo. Somos melhores? Não. Talvez uma compreensão mais alargada sobre Deus, a espiritualidade, Jesus, que é o nosso grande mestre. Porque a primeira questão do Livro dos Espíritos, quando Kardec interroga a espiritualidade maior, perguntando sobre Deus, o que é Deus e não quem, mas ele pergunta o que é Deus. A resposta inteligentíssima, dizendo que Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Estou mostrando que vai além do pensamento de outros religiosos, no sentido de conhecer a vida após a vida física. Não? Nada se encontra desamparado em todas as divisões no mundo, feitas pelas inteligências dos benfeitores da espiritualidade, encontra-se traçadas equipes de espíritos que não ignoram o trabalho da assistência para que o amor cresça nos corações, ambientando-se de tal maneira a compreender que Deus não esquece seus filhos. Pelos canais de nosso Senhor Jesus Cristo, pela mediunidade de seus discípulos, sabendo que a caridade maior é o conhecimento da verdade, da educação e da instrução. Conhecereis a verdade e ela vos libertará, ou vos fará livres. Nós vivemos ainda momentos conflituosos, sabemos perfeitamente o que ora estamos enfrentando, mas a tendência é que elas acabem, porque é sofrendo as suas consequências que abre os corações para a fraternidade, unindo-se no amor como uma só família, entendendo as diretrizes de um só pastor. Seremos um dia um só rebanho para um só pastor. Todos nós somos irmãos em humanidade. E um dia os homens compreenderão o que Jesus nos falou há mais de 2000 anos. Apressa-se em amar, que a liberdade vem por essa via, facilitando o bom andamento da caridade, rompendo todos os obstáculos da ignorância. Não se ofenda com as ofensas, não se magoe com a ignorância, não se entristeça com os tristes. Ajude a todos com o perdão, estendendo a todos a alegria pura, aquela sem as paixões inferiores, e não deixe que o mal mude seu comportamento. E não deixe que o mal mude seu comportamento, que já era do bem. Que todos os seus impulsos, sejam quais forem, mudem para o amor. Mas lembre-se, não somente da família, dos seus grupos, não somente da sua nação, volte para o amor universal, onde Deus e o Cristo são o centro da vida, que irradia vida pelo fluido da harmonia. Nós temos os próximos mais próximos que estão debaixo do mesmo teto, mas temos também tantos outros próximos. E não é porque a pessoa está do outro lado, do nosso continente, que não seja nosso irmão. Portanto, devemos sim orar por todos, pedir a Deus, a espiritualidade, a Jesus principalmente, a harmonia e não as guerras. Você não deve duelar, mesmo pelos processos hoje os mais simples, pelos pensamentos, desejando a seu irmão que ele receba, que dá. Para tanto, existem leis de justiça. Se deseja ajudar a lei em se fazendo justiça, a violência começa a crescer no seu coração. Use a força divina do amor para com todos aqueles que lhes desejam mal, e assim viverá na fraternidade, com a consciência na luz do Criador,
e na vida com Jesus para sempre. Então, se você tem pessoas que não afinizam com seus pensamentos, não importa. Todos têm a liberdade de expressão e o livre-arbítrio. Não faça dele um inimigo voraz. Respeite os seus pontos de vista, ainda que não concorde. Não entre em guerras, em lutas nem sequer mentais. Muitas vezes nós jogamos dardos negativos aos outros, por não concordarmos com seus pontos de vista. Portanto, apresse-se no bem e persevere até o fim, sem esmorecimento. Pensemos nisso. Agora nosso irmão fará um estudo sobre o livro Nosso Lar. Gente, é interessante porque a obra de André Luiz, ela tem um valor extraordinário para aqueles que querem conhecer um pouco mais de Espiritismo, porque ela comenta em detalhes a atuação dos espíritos no mundo espiritual e a interação do trabalho do mundo espiritual com o nosso mundo de encarnados. Como que os espíritos atuam aqui na crosta para ajudar nas mais variadas situações que necessitam da presença deles, etc. Então, o André Luiz descreve não somente o mundo espiritual nas vizinhanças do nosso planeta, mas também descreve a atuação do mundo espiritual nos trabalhos de auxílio aos encarnados. Isso é o que de início chama a atenção. Em segundo, que o primeiro livro dele, Nosso Lar, é um livro que foi lançado em 1943. Portanto, ele já está com 82 anos de lançamento. É o livro mais lido da coleção André Luiz e é um dos livros mais lidos que foram feitos através da mediunidade de Chico Xavier. De todos os 412 livros, 413 livros que Chico Xavier teria recebido psicograficamente, o Nosso Lar é um dos mais lidos. Até eu me lembro agora com muito carinho da nossa amiga Sueli Schubert, né? Está desencarnada agora, está muito feliz no mundo espiritual, porque a gente tem notícias dela. A Sueli, né, grande palestrante espírita, divulgadora, autora de vários livros, e ela fazia sempre uma pesquisa quando ela falava, fazia palestras em vários centros, para saber quem que já tinha lido Nosso Lar. Então, geralmente, assim, a maioria das pessoas presentes já levantava a mão indicando que tinham lido. Aí ela perguntava, e o livro tal, mas quase sempre ela tinha essa impressão de que a maioria das pessoas falava sobre a leitura de Nosso Lar, e é um livro realmente de um valor extraordinário, conforme vocês poderão acompanhar ao longo aí de nossos estudos, que foram progressivamente apresentando para vocês. De início no Nosso Lar, nós temos duas apresentações do livro. Uma feita por Emmanuel, porque Emmanuel, por ser o guia espiritual de Chico Xavier, Emmanuel administrava toda a obra psicográfica que viesse através do Chico Xavier. E certamente André Luiz precisou de algum tempo, né, para uma afinização fluídica com o médium para iniciar o trabalho dele. O primeiro trabalho feito foi Nosso Lar, no qual André Luiz conta a sua própria experiência, né, na sua desencarnação, na sua vida, as dificuldades que ele passou nas zonas de sofrimento, como que ele foi acolhido para a colônia Nosso Lar, descreve a colônia com muitos detalhes e descreve toda a evolução do seu trabalho, do seu aprendizado e da sua dedicação aos sofredores, aos quais ele se envolveu com um carinho muito grande naquelas regiões tristes lá do Ministério da Regeneração, as chamadas câmaras de retificação, com a sua grande amiga Narcisa. Mas ele nos conta o trabalho que ele teve na colônia, os conhecimentos que ele teve com várias pessoas, vários trabalhadores da colônia, a divisão administrativa, político-administrativa de Nosso Lar, com seus ministérios, com o Palácio da Governadoria. Muito lindo o livro, muito detalhado, e que muitos irmãos receberam, alguns até assim achando que isso aí está parecendo uma obra de ficção. Será que tem isso tudo mesmo no mundo espiritual? Pensavam alguns. É perfeitamente natural que houvesse dúvidas em relação a uma situação inteiramente nova que estava sendo apresentada. Assim,
o Emmanuel vai nos dizer aqui, na apresentação do livro, ele diz assim: novo amigo. Os prefácios, em geral, apresentam autores exaltando-lhes o mérito e comentando-lhes a personalidade. Aqui, porém, a situação é diferente. Embalde, os companheiros encarnados procurariam o médico André Luiz nos catálogos da convenção. Por vezes, o anonimato é filho do legítimo entendimento e do verdadeiro amor. Para redimirmos o passado escabroso, modificam-se tabelas da nomenclatura usual na reencarnação. Funciona o esquecimento temporário como bênção da divina misericórdia. Ele está começando a explicar que o nome André Luiz não é o nome verdadeiro, é um pseudônimo que foi adotado para que não se identificasse a família do médico. Mas vamos continuar. André precisou igualmente de cerrar a cortina sobre si mesmo, deixar o passado. É por isso que não podemos apresentar o médico terrestre e autor humano, mas sim o novo amigo e irmão na eternidade. Portanto, Emmanuel está explicando que não vai ser revelada a identidade dele como médico na sua última encarnação, mas que ele está sendo apresentado, sim, como um novo amigo e irmão na eternidade. Por trazer valiosas impressões aos companheiros do mundo, necessitou ele despojar-se de todas as convenções, inclusive do próprio nome, para não ferir corações amados, envolvidos ainda nos velhos mantos da ilusão. Os que colhem as espigas maduras não devem ofender os que plantam à distância, nem perturbar a lavoura verde ainda em flor. Então, é importante que não haja identificação pessoal para evitar a identificação da verdadeira família dele, que muitos descendentes estão ainda aqui, né, na cidade, provavelmente na cidade do Rio de Janeiro, e aí não é interessante que haja identificação, até porque muitos deles, provavelmente não sendo espíritas, não gostariam de ter o nome do pai ou do avô colocado no livro espírita. Poderia criar alguma dificuldade. E toda a interpretação do conhecimento pode gerar, às vezes, alguns problemas, até mesmo de ordem judicial. Então, para evitar isso, é o novo irmão que é apresentado com muita humildade e que adotou este pseudônimo. Reconhecemos que este livro não é único, porque outras entidades já comentaram as condições da vida além-túmulo. Há, sim, outros livros, através de outros médiuns, até médiuns, né, no exterior, Inglaterra, Estados Unidos, na Europa continental, que alguns chegaram a escrever sobre o mundo espiritual. Mas nunca com esses detalhes da experiência pessoal pela qual André Luiz passou e descreveu com muitos detalhes. Entretanto, de há muito desejamos trazer ao nosso círculo espiritual alguém que possa transmitir a outrem o valor da experiência própria, com todos os detalhes possíveis, a legítima compreensão da ordem que preside o esforço dos desencarnados, laboriosos e bem-intencionados, nas esferas invisíveis ao olhar humano, embora intimamente ligadas ao planeta. Quer dizer que Emmanuel, que já vinha, né, acompanhando todo o trabalho mediúnico do Chico, que vinha administrando, né, como guia espiritual, né, o advento de inúmeras obras que vieram por Chico Xavier, e ele, nessas alturas, achava que era interessante que tivesse um irmão que pudesse apresentar novas informações, mas que ele contasse a sua experiência de vida. Assim é André Luiz, ele conta a sua experiência de vida para nós, com muita humildade, fala dos erros que ele já havia cometido, fala que naturalmente precisou de passar por alguns anos de sofrimento, né, nos planos inferiores da Terra, chamada região do umbral, mas que ele foi acolhido com muito carinho, foi atendido na colônia, enfim, ele vai descrevendo toda a sua nova experiência no mundo espiritual,
e falando de todos os grandes trabalhadores do mundo espiritual que atuam em benefício de muitos encarnados aqui na Terra. E depois, nos livros subsequentes da coleção, ele vai contando a sua própria experiência no aprendizado com grandes orientadores do mundo espiritual, né, orientadores estes ligados à colônia de Nosso Lar, e que eram verdadeiros instrutores para o aprendizado de André Luiz, para que André Luiz também pudesse trazer para nós, via mediúnica, todo esse conhecimento e todo esse aprendizado dele. Certamente que numerosos amigos sorrirão ao contato de determinadas passagens das narrativas. O inabitual, entretanto, causa surpresa em todos os tempos. Quem não sorriria na Terra anos atrás, quando se lhe falasse da aviação, da eletricidade, da radiofonia, e diremos nós hoje mais, né, da televisão, da informática, da internet, nós falássemos disso há um século atrás, as pessoas, isso aí é ficção, isso não existe, quer dizer, natural que as criaturas tenham, né, a surpresa e a perplexidade, a dúvida, que isso faz parte de todos os aprendizes que ainda não passaram pela lição. É natural e é muito justo. Não comentaríamos, desse modo, qualquer impressão alheia. Todo leitor precisa analisar aquilo que lê, isso é natural. Reportamos-nos, pois, tão somente ao objetivo essencial deste trabalho. O Espiritismo ganha dilatada expressão numérica e milhares de criaturas interessam-se pelos seus trabalhos, modalidades, experiências. E neste campo imenso de novidades, todavia, não deve o homem descurar de si mesmo. Não basta investigar fenômenos, aderir verbalmente, melhorar a estatística, doutrinar consciências alheias, fazer proselitismo, quer dizer, buscar novos adeptos, né? E conquistar favores da opinião, por mais respeitável que seja no plano físico. Agora, Emmanuel coloca uma frase muito importante. É indispensável cogitar do conhecimento dos nossos infinitos potenciais, aplicando-os por nossa vez nos serviços do bem. Então, Emmanuel traz essa condição de que nós, como criaturas humanas, agora considerando-nos como encarnados aqui, é importante que através desses conhecimentos nós saibamos que nós temos um grande potencial como espíritos que somos encarnados, aplicando esse potencial nos serviços do bem. Então, aquilo que nós buscamos na fonte da água pura do Espiritismo e que nós valorizamos esses conhecimentos, vamos procurar aplicá-los na nossa vida prática, né? Nas nossas relações com os nossos entes queridos, os familiares, as pessoas no nosso ambiente de trabalho, ou no templo em que frequentamos, na religião a que pertencemos, que possamos fazer isso levando de nós uma contribuição àqueles que necessitam dessa contribuição. Porque, ao ajudarmos, estaremos ajudando a nós próprios. É o que Emmanuel quer colocar aqui nesse sentido. O homem terrestre não é um deserdado. Ele é filho de Deus em trabalho construtivo, envergando a roupagem da carne, né, transitoriamente. Aluno de escola benemérita, onde precisa aprender a elevar-se. O homem, nós, né, seres humanos, somos alunos de uma escola benemérita que é o nosso planeta. E ali nós precisamos aprender a progredir. A luta humana é a sua oportunidade, a sua ferramenta, o seu livro. O intercâmbio com o invisível é um movimento sagrado, em função restauradora do cristianismo puro. Que ninguém, todavia, se descuide das necessidades próprias no lugar que ocupa pela vontade do Senhor. É importante dedicarmos-nos, né, ao conhecimento vindo pela via mediúnica, é muito importante. Todavia, temos que olhar também as nossas próprias necessidades junto às nossos familiares, ao nosso ambiente de trabalho, à nossa profissão, aquelas coisas que desejamos fazer no mundo e que sejam feitas à luz desses conhecimentos novos, à luz do Espiritismo e do Evangelho de Jesus. Pois bem, André Luiz vem contar a você, leitor amigo, que a maior surpresa da morte carnal é
a de nos colocar face a face com a própria consciência, onde edificamos o céu ou estacionamos no purgatório, ou mesmo nos precipitamos no abismo infernal. E vem lembrar que a terra é oficina sagrada e que ninguém a menosprezará, sem conhecer o preço do terrível engano a que submeteu o próprio coração. Então ele fala aqui, Emmanuel, e André Luiz coloca muito claramente que a morte nada mais é do que nós encontrarmos a nós mesmos, é encontro do indivíduo com ele próprio, é encontro com a sua consciência. E dependendo do que tenhamos realizado, nós estaríamos edificando, ele coloca aqui de uma forma figurada, nós estaríamos edificando o céu, ou estacionarmos no purgatório, ou mesmo sermos precipitados em zonas infernais de sofrimento, de acordo com o que a criatura realizou na sua existência, né? Se foi na direção do mal, na direção do bem, isso aí é o destino que cada um tem que analisar e ver as melhores probabilidades que ele tem na sua existência. E, lamentavelmente, ele entregou-se a ações profundamente contrárias à lei de Deus, certamente responderá pelas consequências de seus atos, né? Guarde a experiência deste livro na alma. Ela diz bem alto que não basta a criatura, né? Ela diz que essa experiência, né? Bem alto, não basta a criatura pegar-se à existência humana, mas precisa saber aproveitá-la dignamente. Os passos do cristão em qualquer escola religiosa devem dirigir-se verdadeiramente ao Cristo. E que em nosso campo doutrinário precisamos, em verdade, do espiritismo e do espiritualismo, mas muito mais de espiritualidade. Então, com esta colocação, Emmanuel quis dizer que nós precisamos sim dos valores religiosos, do espiritismo, do espiritualismo, mas que em nossa conduta como seres humanos em relação aos nossos irmãos, nós precisamos da espiritualidade, porque é a forma de relacionarmos fraternalmente com o nosso irmão e é a forma de seguirmos o que Jesus ensinou, que devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Muito bem, meu amigo, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. O preço da consciência. A coragem se caracteriza em defender o que é certo e justo, ou de ser verdadeiro consigo mesmo. Etimologicamente, vem do latim cor, coração, no sentido de agir com o coração. Foi assim, deixando falar o coração, que na cerimônia do Oscar de 1993, agiu o ator Richard Gere. Ele subiu ao palco com a tarefa de apresentar o prêmio de melhor direção de arte. Em vez de seguir o roteiro da academia, que primava pelo entretenimento puro, Gere transformou o momento em algo que soou como uma grande crítica. Amigo pessoal do Dalai Lama, a maior autoridade política e religiosa do Tibete, Gere fugiu do script e fez um apelo emocional e direto, denunciando a ocupação militar do Tibete e as supostas violações dos direitos humanos pelas forças chinesas. Gostaria de aproveitar um segundo, se me permitirem. Com a presença de tantas pessoas poderosas aqui, quero falar sobre a situação indescritível do povo do Tibete, sem esperança de que as coisas melhorem. Por favor, enviem o seu amor e a sua verdade a quem precisa e aos líderes chineses para que possam retirar as suas tropas daquele país. O discurso, embora breve, causou um choque imediato. A plateia reagiu com uma mistura de aplausos esparsos e silêncio constrangido. O que se seguiu a essa cerimônia foi uma represália discreta, mas eficaz. Richard Gere não foi convidado a apresentar ou participar de nenhuma cerimônia do Oscar por exatos 20 anos. A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas nunca emitiu uma declaração formal de banimento, mas a ausência do ator por 2 décadas foi amplamente interpretada pela imprensa como uma punição direta por seu desvio do protocolo. Sua postura teve outras consequências.
especialmente no que diz respeito ao seu relacionamento com a China. Ele foi proibido de entrar naquele país e passou a ser evitado por produtoras que buscavam financiamento ou distribuição no país asiático. O ator confirmou em entrevistas posteriores que essa posição política o levou a perder papéis em filmes, pois os investidores chineses o recusavam. Apesar do alto custo pessoal e profissional, Richard Gere nunca demonstrou arrependimento pela sua ação. Em suas manifestações, ele reiterou sua dedicação à causa do Tibete e aos princípios do Dalai Lama. Ele encarou o banimento da academia como uma consequência natural de sua posição moral, que se baseia no princípio de lutar contra as violações dos direitos humanos. Não discutimos a questão política. O que desejamos ressaltar é o exemplo de um indivíduo que usou sua fama e plataforma em um momento de pico de visibilidade global para defender uma causa que considerava justa, sacrificando potencialmente sua carreira. Quantas vezes em nossas vidas deixamos de defender o correto, o moral, o ético, com medo de represálias, com medo de perder amigos, posição social, prestígio? Em tempos de tantas injustiças, temos a coragem de defender o mais fraco, o excluído? Estamos atentos que, como cristãos, devemos defender o que é correto, justo e bom? Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, Tu dissestes que devemos cumprir a nossa tarefa para aproveitar o ensejo que nos é oferecido e deixar um pouco dos nossos aprendizados e dedicar também a incumbência de cumprir verdadeiramente os seus ensinos. Nós que nos afirmamos cristãos, que devemos seguir, Senhor, os seus passos, mesmo com todas as nossas dificuldades, com as nossas mazelas, que chamamos de imperfeições, mas em busca, Senhor, de uma transformação íntima e moral. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre. Meu querido irmão Kleber, suas despedidas. Agora, amigos, e meus agradecimentos e da gratidão. Um abraço a todos, muita paz. Meu querido irmão, muito boa noite, muito obrigado pelo seu apoio aqui no programa. Contamos mais vezes com sua presença. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continuem ligados, ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico. A seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Uma ótima noite de sexta-feira, um feliz final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos.